Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da tua santa palavra. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 5, que diz assim: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se vocês fazem o mal, então tenham medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Deus é o supremo e único Senhor de toda a criação. Ele é Deus e a Ele tudo está sujeito, tanto no céu como na terra. Nada acontece no mundo sem que Deus saiba e permita. Deus dá essa autoridade e poder para as autoridades aqui da terra, para que elas impeçam o mal de tomar conta do mundo e recompensem os que fazem o bem. Assim, a autoridade é delegada por Deus aos pais, aos professores, aos policiais, aos juízes, aos governantes. Eles têm a autoridade e o poder de fazerem todo o necessário para o bem daqueles que lhes são confiados. Por isso Paulo diz hoje: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. A questão da autoridade está ligada ao quarto mandamento da lei de Deus, que diz: honre seu pai e sua mãe para que você vá bem e prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus lhe dará. Pai, mãe e todas as autoridades foram colocadas por Deus para cuidarem de nós, e por isso devemos honrá-las e obedecer-lhes. Aquele que vai contra a autoridade humana vai contra Deus que as colocou ali. Mas o que fazer se uma autoridade quer nos obrigar a fazer algo contra Deus, contra o que Deus ordena? Desobedecemos a autoridade e obedecemos a Deus, como diz o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Sempre Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas e nada deve ser feito contra a palavra de Deus. Mas o que acontece quando uma autoridade faz alguma coisa errada? Vamos aceitar porque é autoridade? Não. Podemos questionar as autoridades usando os meios legais para questioná-las. Nunca podemos desrespeitá-las, desonrá-las. Como diz Paulo hoje: assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Também as autoridades precisam saber que o Deus que as colocou lá vai pedir contas da sua administração e uso da autoridade que recebeu de Deus. Se você obedecer às leis do país, nunca terá problemas na vida, pois sempre viverá de maneira correta, como Paulo diz. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo,
pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Lembrei agora de Jesus Cristo diante de Pilatos, o governador romano. Ele não abriu a sua boca para desrespeitar ou se revoltar contra a autoridade de Pilatos, embora ele soubesse que aquele julgamento no qual ele era o réu estava totalmente errado. Jesus Cristo, por amor a nós, não usou seu poder de ser Deus para fugir ou para castigar aqueles que o estavam acusando, julgando e condenando, mesmo ele sendo inocente. Naquele momento em que Pilatos estava condenando Jesus à crucificação, mesmo sem ele saber, estava fazendo a vontade de Deus, em fazer Cristo sofrer pelos nossos pecados na cruz, morrer e ressuscitar, para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Estimado irmão e irmã, toda autoridade que existe neste mundo vem de Deus e nós devemos honrá-las e respeitá-las. Se não concordamos com algo que a autoridade faz, podemos e devemos questioná-la através dos meios legais, mas nunca desrespeitando. Assim, se você receber, por exemplo, uma multa de trânsito de um policial e não concordar com a multa, você pode questioná-la junto ao órgão competente. O que não podemos fazer é desrespeitar o policial, o professor, o pai ou a mãe ou qualquer outra autoridade. Podemos também orar a Deus pelas autoridades, pedindo que Deus lhes dê temor a Deus e sabedoria para cumprir a sua função com sensatez. Lembremos sempre que temos uma autoridade muito maior, que é Deus. Ele nos ama e salva através de Jesus Cristo, mas um dia todos os seres humanos deverão comparecer perante Deus para prestar contas da sua vida, como diz 2 Coríntios 5,10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Lembramos que esse texto, quando diz bem ou mal, são os frutos da fé que vem, que nós fazemos como cristãos, e o mal sempre vai ser o pecado. Honremos e respeitemos todas as autoridades que estão sobre nós, começando pelos nossos pais. Mas lembremos que temos sempre Deus, que é a maior autoridade, que conhece o mais profundo dos nossos pensamentos e sabe de tudo que nós fazemos, falamos e até pensamos. Ele nos ama muito e já provou isso quando sacrificou seu único Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mas Ele quer ser levado a sério por nós, que somos os filhos e filhas dele. Que nesta época de Quaresma, que antecede a Páscoa, nós olhemos para a cruz de Cristo e vejamos nela o amor de Deus por cada um de nós. Que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados, pedir perdão a Deus através de Jesus Cristo, e na fé em Cristo, termos o desejo de vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Na fé em Cristo, como nosso Senhor e Salvador, precisamos levar uma vida digna, santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, e não segundo os erros e pecados deste mundo. Veja, estimado irmão e irmã, que sabedoria o apóstolo Paulo nos diz hoje, quando ele neste texto diz assim: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder de castigar. Elas estão a serviço dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor está cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando. O Senhor, com o seu amor, nos salvou em Cristo e nos deu uma nova vida. Que as nossas autoridades tenham sabedoria e temor a Ti, para poderem governar
a nós, com sabedoria, com inteligência e com respeito e temor a Ti. Que nós também possamos honrar as autoridades e as leis do nosso país. Que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho que cremos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.